Pegue a sua Bíblia, querido. Abra ela no Evangelho de João, no capítulo 13. Nós estamos em uma série de mensagens. A mesa alinha o propósito. Essa mensagem, essa série de mensagens, ou essa mensagem, ou essa temática, o Senhor nos deu ainda nos nossos dias proféticos, porque quem se antecipa, quem é que vai governar essa semana? Amém? Estar na casa do Pai no domingo é se antecipar para governar durante a semana. Aleluia! Então nós estamos nessa série de mensagens, como o Daniel disse, era o pastor que iria ministrar, mas eu acredito que o Senhor vai nos entregar uma mensagem nessa noite. Evangelho de João, capítulo 13, verso 15. Se você achou, diga eu achei. Diz assim: porque eu vos dei o exemplo. Eu vos dei o para que como eu vos fiz, façais vós, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Se as praticardes. Olhe cá. Nós somos resultado de um início aonde Deus estabeleceu um princípio quando estabeleceu Adão e Eva no jardim. E talvez, em algum momento, você veja a minha palavra ser um tanto quanto repetitiva. Mas se Jesus, que era Jesus, dizia em verdade, é porque ele estava afirmando, então ele estava ensinando sobre. Mas eu acredito que como igreja e como corpo, não tem como o braço chegar na frente da perna, a perna chegar na frente. É tudo um conjunto, tem que ir tudo junto. Então, se somos um corpo, nós precisamos estar entendidos acerca daquilo que o Senhor ele está falando, acerca daquilo que o seu Espírito está movendo para as nossas vidas. Então, eu tenho falado que nós somos o resultado de um início, de um princípio que foi estabelecido, mas que também foi quebrado. Então, todo princípio estabelecido, quando ele é quebrado, existem consequências. E aí, por tempo, a humanidade caminhou pelas consequências, a humanidade caminhou por um lugar aonde o homem caiu, o homem pecou, o homem transgrediu. E nesse lugar o homem foi perdendo e ganhando. Perdendo e ganhando. Todas as vezes que o homem pensava estar perto de Deus, o homem regredia. Todas as vezes que o homem pensava estar de pé, o homem caía e pecava. E Deus, para solucionar essa questão de uma vez por todas, para rasgar a cédula que havia contra nós, contra a nossa vida, que nos mantinha aprisionado ao lugar do pecado,
ou que nos mantinha aprisionado ao lugar da maldição, ou que nos mantinha aprisionado fora do projeto original que Deus estabeleceu para a nossa vida, que nos mantinha fora da realidade pela qual de fato o Senhor nos criou para ser. Então Deus agora, Ele vai se manifestar. E Ele vai revelar agora o seu Filho para a humanidade. Então Jesus, Ele vai nascer. E o interessante é que Deus, Ele vai manifestar Jesus não de uma forma espiritual, porque nós somos seres carnais. Nós somos seres produtos da terra. Então agora quando Deus vai enviar Jesus, Ele envia Jesus para nascer do ventre de mulher. Para que todo homem, toda a humanidade compreendesse que nós, seres humanos, em Cristo, reconciliados com Deus, temos a capacidade de abandonar a vida de pecado e se permitir ser restaurado para uma vida de santificação. Então Jesus, Ele vai ser o propósito de Deus na terra. Jesus, Ele vai ser o desígnio de Deus para a terra. Jesus agora vai ser o instrumento que Deus vai usar para resgatar a humanidade de volta para si. Então, propósito é tudo aquilo que faz sentido para alguém. E agora Jesus, Ele aceita esse propósito, porque faz sentido para Jesus, faz sentido para Ele vir para a terra, para nascer do corpo de mulher, para viver uma vida terrena, para ter pai, para ter mãe, para ter convívio com pessoas, para mostrar para nós o quanto nós podemos. Então, quando Cristo, Ele vem cumprir o propósito, faz sentido para Ele agora. Eu vim, e Ele sabia para o que veio. Eu vim para a remissão. Eu vim para perdoar pecados. Eu vim para que vocês sejam levados a ter uma consciência de pecado. Sejam levados ao arrependimento. Para que assim eu possa transformar a vida de vocês, mudar o comportamento de vocês, resgatar a vida de vocês, reconciliar vocês com o Pai, dar para vocês a identidade de filho e mais ainda a vida eterna. Então perceba, querido, que o propósito de Jesus, o sentido da vida de Jesus na terra, o tempo inteiro, em toda a caminhada de Jesus, em toda a trajetória de Jesus, o sentido dele, em cada palavra, em cada mensagem, em cada conversa, em cada mesa que ele se sentava, o sentido que ele dava era: vocês precisam ter consciência de que o pecado de vocês os afastam do Pai. Então Jesus, ele vai agora entregar uma mensagem que leva o homem ao arrependimento. A mensagem de Jesus precisa nos levar ao lugar de reconhecermos a nossa humanidade decaída, a nossa humanidade pecaminosa. Se nós viemos à igreja no domingo e na segunda, na terça, na quarta, não temos a consciência de que precisamos todos os dias estar vivendo um processo de santificação, o que nós estamos fazendo aqui no domingo? A mensagem de Jesus era uma mensagem de trazer consciência.
de trazer mudança sobre o que pensa, sobre o que vê, sobre o que escuta, sobre a forma de se comportar. Quando Jesus está andando no meio da cidade, tem um homem que a Bíblia vai dizer que ele tem pequena estatura. Mas ele decide fazer alguma coisa diferente dos demais para ver Jesus passar. E Jesus, na sua onisciência, ele vê Zaqueu. E o interessante é que Zaqueu só está em cima da árvore. Ele não grita, a Bíblia não fala que ele grita pelo nome de Jesus, ele só sobe na árvore para ser visto. E é Jesus quem chama ele. Desce, Zaqueu, desce depressa, porque me convém entrar na tua casa. E naquela época o hábito era sentar aonde? À mesa. Me convém, Zaqueu, sentar lá na tua mesa, me convém entrar na tua casa. E antes que Jesus falasse qualquer coisa, o próprio Zaqueu se antecipa e fala, olha, a questão aqui é que se eu tenho defraudado, se eu tenho feito alguma coisa, eu vou devolver, eu devolvo 4 vezes mais, porque eu estou entendendo a tua mensagem. Quando a gente olha para esse lugar, a gente vê um homem que tomou consciência. Jesus não precisou falar naquele momento, mas Zaqueu já sobe a árvore porque ele já tinha consciência. Ele já tinha sido levado à consciência do seu erro, da sua pecaminosidade, daquilo que o Senhor estava ensinando. E ele já tinha entendido, está tudo errado. Então Jesus é alguém que ele vem mostrar para nós como é que está a nossa vida e qual é a vida que ele tem para nós. Quando ele encontra com a mulher no poço, ele olha para aquela mulher e ele fala, olha, tua vida está top. Não! Ele fala, a tua vida está ruim, mas eu tenho a resposta para a tua vida. A tua vida está com sede, mas eu tenho água para saciar ela. Então vamos percebendo, querido, que todos os encontros de Jesus eram encontros para mudar a mentalidade acerca de como se estava levando a vida. Quando ele encontra com Pedro, ele fala, olha, eu estou entendendo, você é pescador de homem, mas vem porque eu vou fazer agora você pescador de homens. Então, quando a gente olha para Cristo, a gente vai ver Ele o tempo inteiro, tocando pessoas, falando com pessoas, levando as pessoas a refletir o lugar que elas estão, levando pessoas a pensar no lugar que elas estão. E o Senhor nos trouxe aqui nesse domingo para nos sentarmos à mesa como igreja, para pensar onde está a nossa vida. Você está sentado à mesa? Ou você está caminhando sem destino? Porque se a sua vida está sem destino, o Senhor tem um propósito, mas é na mesa que Ele revela o propósito. Ele pode até caminhar no lugar perdido que você está, como Ele caminhou pelo caminho de Emaús, para resgatar discípulos que deixaram o coração ser levado pela frustração e decepção. Mas quando ele vai alinhar, ele leva para onde? Para a mesa. Jesus é alguém que veio para fazer a nossa vida ter o sentido correto e certo. Só que a nossa vida, ela só vai alcançar esse lugar quando a minha mente, a tua mente, a nossa mente, ela for alcançada por esse lugar de transformação. E aí nós olhamos aqui agora esse texto, que foi o texto que nós usamos nos nossos dias proféticos em dezembro. E Jesus está no caminho de encerrar o seu propósito.
Ele sabe que os seus dias na terra estão chegando ao fim. Só que ele sabe que ele precisa, ou o seu reino, a sua voz, a sua mensagem, precisa continuar. Então ele prepara 12, ele senta com 12 à mesa. Aprenda a selecionar pessoas para sentar na sua mesa. Aprenda a selecionar pessoas que convivem com você. Aprenda a selecionar as pessoas que elas estão com o mesmo propósito. Pastores, se tiver sem propósito, coloca na mesa para você dar o destino e o propósito de vida. Não adianta querer caminhar com pessoas que não sabem nem para onde estão indo, nem da onde estão vindo. Então, se você tem a sua mesa pessoas nesse lugar, no seu convívio, seja você o discípulo que vai dar destino, que vai orientar. E não simplesmente ser aquela pessoa que se faz no lugar que se está. Pegou isso aqui? Tem gente que ela se faz no ambiente que ela está. Ela chega num ambiente, se o assunto é fofoca, ela vira fofoqueira. Se o assunto é manto, ela entra manto. Se o assunto é política, ela inventa uma opinião própria para estar do lado daquela pessoa. Mas na verdade ela era do outro lado. Mas porque ela está lá, então ela quer fazer. Pegou, irmãos? Você precisa ser quem Cristo quer que você seja. Porque Jesus está sentado aqui à mesa com 12 discípulos, sabendo que um deles era o traidor. Mas nem para o traidor ele deixou de ensinar, nem o traidor ele deixou de lavar o pé. Porque a questão de Jesus era cumprir propósito. Era o que fazia sentido para ele. E o texto vai dizer que ele está na mesa da ceia, ele está se alimentando com os discípulos. Ele vai se levantar dessa mesa, ele vai tirar sua veste de cima. Ele vai pegar uma toalha, ele vai pegar uma bacia. E ele vai agora exercer a função de escravo. Você está entendendo? Amém? Amém? Tem alguém crente aqui, gente? E ele está dizendo, olha, eu vou lavar o pé de vocês. Porque eu quero dar o exemplo. Para que vocês entendam que se eu, sendo Senhor e Mestre, fui capaz de fazer, vocês também são capazes de fazer. Então Jesus aqui, ele vai ensinar para nós o fundamento do propósito. E quando ele vai falar sobre servir, ele vai dar um exemplo de humildade. E o exemplo de humildade que ele vai nos dar, queridos, é porque ele sabia. É porque ele sabe que a manifestação do poder de Deus na vida do homem faz com que o homem seja levado para esse lugar de altivez. Ele sabe que foi esse sentimento de altivez que levou alguém que já era grande, alguém que era poderoso, alguém que tinha domínio, alguém que tinha posição, que foi Lúcifer. Lúcifer era quem estava lá. Se a gente puder dizer numa linguagem para todo mundo entender, ele era aquele líder que levava os anjos à adoração. Se a gente for ler um texto que fala dele, é a coisa mais linda.
Era alguém revestido de pedras preciosas. Perfeito. Mas alguém que tinha tanta glória em si, que se deixou que isso se elevasse a tal ponto de querer ser mais do que Deus. E a glória de Deus, ele não divide. Então Jesus agora está aqui numa condição dizendo: eu sou Senhor, eu sou filho de Deus, eu sou mestre. Mas eu estou aqui me colocando numa condição que vocês entendam que o meu reino é sobre estender a mão para o outro. Que o meu reino é sobre se dobrar para lavar o pé do outro. Que quando o outro está cansado, você é o alívio do cansado. Jesus estava ali dizendo: olha, eu estou aqui. Irmãos, isso aqui é tão profundo. Isso aqui é tão profundo que mexe com a minha estrutura. Porque quando a gente pensa, quando a gente olha para nós, seres humanos, e vivemos nessa terra, aonde existe os patamares dos sucessos, dos nomes, pessoas ricas, que tem tantos lugares, que se veste com a melhor roupa, que tem o melhor carro, e faz disso um lugar que se coloca como superior ao outro. Você já se deparou com uma pessoa dessa? Que por causa do status que ela tem, do lugar que ela vive, ou que ela mora, ela se coloca nesse lugar. Nossa humanidade decaída, ela é afetada por isso. Ela é afetada por esse lugar. Mas é por isso que a gente precisa ter constância no nosso relacionamento com Ele. Porque quando eu tenho constância no meu relacionamento com Ele, eu não me permito ir para esse lugar. Eu me mantenho fazendo parte de um reino, de um Cristo que o tempo inteiro manifestou humildade. E Ele vai levar, e Ele está lá na mesa, oh Deus, com esses discípulos. E eu me lembro que o que marcou a mensagem nos dias proféticos foi que essa mesa foi um lugar de uma conversa difícil. Porque Jesus, Ele está com esses homens, colocando eles numa posição de humildade, levando a mentalidade deles para esse lugar de estar embaixo. Irmãos, e entenda a minha fala ou as minhas colocações. Não é sobre a gente não poder ter as questões do que esse mundo pode nos oferecer. É não deixar que a nossa mente, o nosso coração seja levado para esse lugar. Entende? E aí nessa mesa, Ele vai dizer: olha, vocês vão ser bem-aventurados se vocês praticarem essa humildade. Vocês vão ser bem-aventurados se vocês levarem pessoas à mesa para sofrerem confrontos, até que elas entendam o propósito de vida que elas têm. E o que me chama a atenção é que Jesus não teve problema nenhum de na mesa dizer: olha, tem um que está aqui, e ele é o traidor. Aquele que meter a mão comigo, junto no mesmo prato, é quem vai me trair. E eu me maravilho porque ele não teve problema em confrontar o traidor na mesa. E eu vivi, queridos, nem sei
Se eu posso chamar isso de uma experiência. Então, né, estou tentando entender. Porque se a gente olhar para Jesus, o pastoreio de Jesus não foi um pastoreio de alguém que era... Vamos ver se vocês vão me entender, porque eu não, sinceramente, eu vejo Jesus um cara bem humorado. Eu vejo Jesus um cara tão comprometido e tão responsável. Mas eu não vejo que Jesus era aquele que todo mundo achava ele legal. Concorda comigo? Quem lê a Bíblia, concorda, Alex, comigo? Jesus não era aquele... Porque a Bíblia vai dizer que ele veio para o que era seu. E o seu o rejeitaram. Isaías, quando vai profetizar, vai dizer que ele não tinha aparência, ele não tinha formosura e não tinha nada que as pessoas olhassem e se agradassem. Então Jesus não era aquele cara que chegava e fazia a mesa e todo mundo queria sentar. Não era. Jesus, ele falava a multidão inteira. Mas não foi a multidão inteira que sentou na mesa. Então, quando eu olho para esse lugar, irmãos, eu não estou preocupada em ser uma pastora que todo mundo me acha legal. Porque o dia que todo mundo me achar legal, eu vou entrar dentro do meu quarto, vou quebrar o pau comigo mesma, com Jesus, com o Espírito Santo, e vou querer ser a pastora que Ele quer que eu seja, porque eu não quero ser legal. Eu quero ser a pastora que tem o comprometimento de sentar à mesa com você, como estamos aqui, e te trazer consciência de que a tua vida, ela tem um propósito, ela tem um destino, e você precisa viver isso nesses dias. Que a tua casa foi separada, a tua casa foi escolhida, o teu marido tem um propósito, a tua esposa tem um propósito, os teus filhos têm um propósito. Então nós sempre tivemos um pastoreio de senta na mesa, leva para o confronto. Não esqueci que eu falei da tal da experiência, não. Mas eu me lembro que, uns anos atrás, nós sentamos à mesa, eu e o pastor, levamos uma pessoa ao confronto, a sua condição, a condição que estava a sua casa, o que precisava fazer pela sua família. Só que foi uma palavra dura, eu tenho consciência disso. Só que você viu alguém ser transformado por Jesus sem ter tido uma palavra dura, irmão? Se você encontrou isso na Bíblia, senta comigo e me fala. Só que o confronto fez com que alguém se despedisse e fosse embora. Dentre tantas questões na trajetória da vida que nós ajudamos, auxiliamos. E essa semana, por diversas vezes, alguns momentos, eu encontrei essa pessoa. E eu percebia que essa pessoa desviava o olho para não me cumprimentar. Faz sentido isso para você? Porque para mim, que quero ir morar no céu, não faz sentido. Só que era aquela coisa, tipo, não viu. E não pegou, sabe? Eu ficava assim, não. Só que essa semana, Alex, foi muito literal. Na reta. Bateu assim, pá. Eu olhei para cumprimentar. A pessoa fez exatamente assim. Bateu de frente, fez assim. E saiu andando. Sabe o que a gente aprende com isso? O quanto essa pessoa, desde aquela mesa, não sofreu o impacto de viver uma vida transformada. Não mesmo. Não mesmo. Eu olhei para o pastor e eu falei, eu vou lá. Falei, vou na condição de profeta.
pastor me arregalou com um olho desse tamanho. Só que o ambiente não cabia. E eu fiquei parada, olhando. Sabe, irmãos, a gente está vivendo um tempo onde existe pessoas que estão preferindo os pastores legais do que os pastores que sentam à mesa. Se você tem pessoas ao seu redor que te confrontam para te levar para o lugar do propósito, glorifica. Se você tem pessoas que te levam para uma conversa mais séria e falando, acorda, olha o que você está vivendo, glorifica. Porque foi para isso que Cristo veio. Foi para isso que Cristo veio. Então nós precisamos fazer valer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, tendo uma vida que honra, uma vida comprometida, uma vida responsável sobre quem Ele é em nós. Porque Ele disse, assim como eu fiz, assim como eu vos dei o exemplo, faça você também. Leve pessoas para a mesa. Leve pessoas a terem a sua mente transformada. Leve pessoas a viver o propósito. E não simplesmente viver uma vida nesses dias de qualquer maneira. Irmãos, uma vida com princípios é uma vida que rompe. Uma vida com princípios é uma vida que rompe, é uma vida que avança. E eu não estou dizendo que uma vida de princípios vai te isentar das tribulações ou das aflições. Não é sobre isso, porque Jesus disse, olha, no mundo vocês vão sofrer as aflições. Só que nós precisamos sofrer essas aflições cumprindo o nosso propósito, tocando a vida do outro, exercendo o nosso chamado na vida do outro, na nossa casa, na nossa família. Estamos no ano do Vida na Vida. Estamos na série de mensagens, a mesa ali, o propósito. Hoje é dia 16 de junho e você já sentou à mesa com a tua família. Senta à mesa com a tua família. Elogia aqueles que são seus. Mostra o potencial que eles têm à mesa. Mostra o quanto Jesus os ama à mesa. Você, esposa, fala para o seu esposo a importância dele. Você, esposo, fala da importância da sua esposa. Sirva. Porque se não conseguir servir em casa, como vai servir na igreja? Deixa eu caminhar para encerrar, porque a hora... A gente celebrou muito hoje, foi maravilhoso, amém? Deixa eu encerrar aqui. A mesa é o lugar que vai nos alinhar de volta ao projeto original de Deus. Pode ser que você que esteja aqui, você está sendo resultado de uma família desestruturada. Resultado de pais e mães desequilibrados. Resultado de uma família que não te ensinou, que não te deu destino, que não te apresentou um propósito. Mas Cristo veio restaurar isso em nós. Cristo veio para restaurar a nossa vida. Cristo veio para restaurar a nossa alma, para restaurar a nossa mente.
Jesus veio nos ensinar a pensar sobre nós da forma correta. Jesus veio nos ensinar a pensar sobre nós da forma correta. Pastor, o que é pensar sobre mim da forma correta? Sou pecador, mas o sangue dele me purifica de todo pecado quando sou levado ao arrependimento. O que é pensar melhor sobre mim? Que Cristo, ele se manifestou para revelar o Pai. Então eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai aonde eu posso conversar, aonde eu posso falar, aonde eu posso dizer. Jesus veio para mudar a nossa mente e nos dar entendimento que nós somos filhos. Se permita ser levado a esse lugar. E mais do que isso, ele veio nos dar vida eterna. Então você precisa pensar melhor sobre você. Pensar melhor sobre quem você tem sido dentro da sua casa. Pensar melhor sobre quem você tem sido aqui dentro do corpo que você faz parte. Meu irmão, nós somos igreja. Sinceramente, como o Daniel estava aqui falando, não abra mão. Não abra mão de viver um momento como esse por nada. Isso é um princípio. E eu disse que vidas com princípios avançam, rompem. Então permita hoje a sua mente ser restaurada. Permita hoje a sua mente avançar para onde Deus quer te levar. Entenda os sinais das coisas que vão acontecendo na sua vida para Deus ir te movendo de estação, de ambiente, de lugar, para você viver o propósito. Viva essa semana senta na sua casa, pega um papel, pega uma caneta, pega um papel e uma caneta. Sobre tudo que você conhece de Bíblia, de Jesus, sobre a vida que Ele tem para você. Analisa se você está sendo a esposa que a Bíblia diz que você tem que ser. Se não tiver, pontua lá que você precisa melhorar essa semana para servir melhor a sua casa, para servir melhor o seu esposo. Você que é marido, olha lá se você está sendo um bom marido. Pontua lá. Na mesa, senta na mesa. Olha para os seus filhos, se você está conversando com eles. Perceba quanto tempo você está gastando de conversar com seus filhos. Conversa com eles. Pergunta como eles estão se sentindo. Pergunta como eles estão se sentindo. Como é que você está se sentindo? O que você sentiu essa semana? Pergunta a sua esposa como ela está se sentindo. Pergunta ao seu marido como está se sentindo. E como corpo, como igreja. Perceba quem não veio para o culto hoje. Liga para alguém e pergunta, falando, por que você não veio para o culto? Seja alguém que serve. Seja alguém que pratica.
Não seja só um ouvinte, mas seja aquele que pratica. Quando você perceber que alguém está saindo do trilho, não ri. Pega essa pessoa e fala, fulano, olha para onde você está indo. Tenha discernimento. Seja profeta e pergunta, Deus, me dá uma palavra porque eu estou vendo que fulano está saindo do trilho. Deus nos deu. Peça discernimento para entender como é que está o ambiente da tua casa, como é que está a tua família. Pergunta para Deus, Senhor, a minha igreja, Senhor, a minha igreja, a família que eu pertenço, o lugar que eu faço parte, aonde eu posso produzir mais, o que eu posso fazer mais, aonde eu posso servir melhor, aonde eu não estou servindo direito. Porque Ele deu o exemplo. E o exemplo dele foi até a morte, morte de cruz. Eu sei que a régua dele é muito alta. Sim ou não? A régua dele é alta, é altíssima, é morte de cruz. Foi só morte. Foi só morreu e sepultou, não, foi morte de cruz. A régua dele é alta. E esse sacrifício ele já fez. E o que ele pediu para nós? Só faz igual que eu estou fazendo? Só reproduz o que eu estou fazendo? Só procura um poço de Jacó e vai? Só observa se tem alguém em cima de uma árvore? Só escuta se tem alguém clamando pelo filho de Davi? Só percebe se tem uma alma sedenta do teu lado? É isso. Era isso que ele estava falando para os discípulos. Só percebe, só olha. Só observa ao teu redor o que está acontecendo. Não abra mão de ter princípios cristãos, irmão. Você é cristão, amém ou não amém? Você é cristão, amém ou não amém? Então, cristão que honra a sua raiz. Não falta culto de domingo para ficar em casa, irmão, vendo filme. Eu sou pastora, eu preciso falar isso para você. Você gosta, acha legal. Eu sei que naquele grande dia eu tenho que dar conta. Então eu preciso ensinar isso. Não dá. Não dá. Sabe, alguém fala, eu fui quinta-feira porque eu cheguei cansado do trabalho. Cara, todo mundo na igreja trabalha, todo mundo vem cansado. O problema é que às vezes você acha que você é mais do que as outras pessoas. Porque para mim é a única questão que eu compreendo. Tenha princípio. Tenha princípio para romper. Tenha princípio para viver uma vida que revela Cristo. Que as pessoas olhem e falem. Ali tem Jesus. Sabe por que a pessoa não me olha? Porque sabe que em mim tem Cristo. Sabe por que a pessoa não me olha? Porque tem medo de me olhar. Porque sabe que eu levei para a mesa do confronto. Se eu tiver que levar de novo, eu levo. Aleluia. Você tem que ser alguém que tem tanto Cristo na sua vida, a tal ponto de você derramar muito sobre a vida das pessoas. Era isso que Jesus estava dizendo. Então faça dessa semana uma semana de sentar à mesa para alinhar o propósito da tua casa. Alinha o propósito da tua casa. Para onde vocês estão indo? Senta lá com o teu marido, com a tua esposa, com as crianças. Senta lá na mesa. Faz uma pipoca, irmão. A pipoca. Qual o lanche? Pipoca. Pastora, não tem mesa. Na minha casa ainda não tem mesa. Senta no chão. Todo mundo assim, ó, redondinho. Como se fosse uma mesa. Nós vamos lá alinhar. Vamos lá sonhar. Para onde a gente está indo? O que você quer? O que você deseja? Qual é o teu ministério? O que a gente pode fazer para o teu ministério avançar? Teus filhos já sabem qual é o ministério que tem? Senta na mesa e pergunta. Pastora, lá em casa eu preciso falar de amor. Senta, olha no olho e fala o quanto você ama. Fala o quanto é importante. Pastora, lá em casa você não tem noção. Meus filhos estão uma perturbação. Senta e diz que ama. Mas senta e diz que ama. Mas derramando amor. Não é com aquele coração que está dizendo que ama, mas o olho está julgando.
o dedo está apontando, derrama amor. Depois você leva para o confronto, discerne se é confronto, se é amor. Está entendendo, irmão? Só alinha. Só designa o propósito para a tua casa e para a tua família. Só não vai vivendo a vida. Chegou o final de ano, aí você vai olhar para o ano todo e falar, o ano acabou. Porque chega novembro, aí todo mundo quer correr atrás do prejuízo. Chega os 12 dias, todo mundo quer as palavras proféticas, mas ninguém quer o sacrifício das palavras proféticas durante o ano. Está chegando a conferência, amém ou não amém? Gerando discípulos, 7 dias aí, vai preparando. Pastora, mas precisa disso, pastor? Irmão, tu não quer vir, não vem, eu vou vir. E aleluia, vocês vão vir, graças a Deus. Com bom humor, sem humor também, aleluia. Eu sei que nós recebemos uma mensagem aqui de agosto. Do dia 1º ao dia 7. E eu não vou negociar isso. Porque eu sei que tem uma voz para dar destino para o restante do ano ainda. Pastora, mas a gente já tem 12 palavras, já tem palavra para os outros meses. Mas a gente precisa estar aqui, fortalecendo a mente, fortalecendo o coração, fortalecendo a vida. E entendendo, querido, que você não vem aqui só por causa de você. Pensa na amplitude do que está lá fora. Pensa no que Deus vai te dar para você entregar lá fora. Pegou? Fica de pé para a gente orar.